Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de informática. Você vai aprender nem que seja a última coisa que você faça. Na aula de hoje, então, estudaremos Windows, Linux, alguns comandos de Linux, a questão de Androids e iOS. Boa sorte para nós. Com relação ao Windows, precisamos compreender que alguns atalhos, inicialmente alguns atalhos do Windows. Então, teclando a tecla Windows mais D, estaremos então diante da área de trabalho virtual. Então, Windows D, área de trabalho virtual. Windows P é P de projetor, realiza a exibição. Windows I, ele abre as informações do sistema. Windows U é com relação à acessibilidade. O Windows L, ele faz o locket, o bloqueio. E por fim, o Windows mais é o Windows Lupa, então ativa a lupa. Alguns comandos, algumas teclas específicas são caracteres, são proibidos no Windows, para quando você vai salvar um arquivo, por exemplo. Constituem, por exemplo, este bonequinho, que são as aspas, os dois pontos, interrogação, barra para um lado, barra para o outro lado, enfim. Então, basicamente, esse bonequinho constitui os caracteres proibidos para salvar os arquivos, bem como os comandos com prn, aux, null, como9 e lepto9. Todos eles, então, são utilizados pelo sistema em algum momento e talvez por isso sejam proibidos de serem utilizados para fins de salvar arquivos. Com relação ao Windows, uma coisa que é muito cobrada é em relação ao backup. Perceba. A ferramenta nativa no Windows para o backup é conhecida como histórico de arquivos. E existem 4 tipos de backup. Perceba, o backup completo, o backup normal, o backup cópia, o backup diferencial e, por fim, o backup incremental. Qual é a diferença entre eles? O backup completo, ele realiza o backup de todos os arquivos. Normal. O backup normal, ou backup cópia, ele vai realizar a cópia, então, de todos os arquivos selecionados. Essa é a principal diferença, então, entre um backup completo e um backup cópia. Dando seguimento, um backup diferencial, perceba, ele vai realizar, então, a cópia de apenas os arquivos selecionados desde o último backup completo. Então, você fez um backup completo, você copiou todos os arquivos. Aí você seleciona para fazer um backup diferencial. Nesse momento, ele vai fazer apenas a cópia dos arquivos selecionados desde o último backup completo. Esse backup diferencial ele é mais eficiente e ele é mais rápido. Claro, porque ele vai copiar apenas os arquivos selecionados desde o último backup completo. Ele não modifica ou altera o flag archive. Ele não marca como copiado. Então, por isso ele é diferenciado. Ele não modifica e não altera o flag archive. Agora, com relação a um backup do tipo incremental. Um backup do tipo incremental, ele realiza a cópia apenas dos arquivos selecionados que foram alterados ou criados desde o último backup completo ou desde o último backup incremental. Então, você faz um incremento do incremento ou você faz o incremento de um backup completo. E qual é a diferença deles? No backup incremental, como você pode ver, a primeira diferença é que modifica o flag archive. Então, fica marcado como copiado. Ele é desmarcado após o backup completo ou backup incremental. Então, você faz lá um backup completo ou incremental, o flag archive fica desmarcado. Aí você realiza esse backup incremental, aparentemente ele vai modificar esse flag archive, ou seja, ele vai demonstrar agora que está marcado. E, por fim, ele não faz cópia exata de todos os arquivos e pastas selecionados. Ele apenas vai incrementando. Ele vai realizar, então, um backup apenas dos arquivos selecionados que foram alterados ou criados desde o último backup completo ou backup incremental. E estes são os tipos de backup presentes no Windows, é claro. Mas o que é mais relevante é o Linux. O Linux é muito melhor, não é mesmo? Não. O Linux nada mais é do que um derivado do Unix. Ele é um software livre do
que tem o tipo de licença GNU-GPL. Perceba, ele é um software livre, ele não é open source, porque um open source é um tipo de software proprietário. O Linux é um tipo de software livre. E ele é um tipo de software livre do tipo case sensitive, que basicamente diferencia o A maiúsculo do A minúsculo. O núcleo do Linux é um núcleo monolítico do tipo kernel, que pode ser então o kernel Debian, Ubuntu ou o kernel Red Hat Fedora. O gerenciador de boot no Linux é conhecido como Lilo Group. E as interfaces ou as shells, que também são tipo de bash, nós temos então as interfaces de texto, que são a CLI, que são as linhas de comando, e temos as interfaces gráficas, que são a GUI ou GUI, que no Linux são conhecidas como Gnome, KDE, Mate, Cinnamon, United ou XFC. Ainda com relação ao gerenciador de arquivos do Linux, o gerenciador de diretórios, são particularmente conhecidos como Nautilus, Nemo, Tunor, Conqueror ou Dolphin. Com relação agora ao gerenciamento de permissões, perceba, no Linux funciona desta forma. Nós temos então um grupo de usuário, um grupo e um grupo de outros. Cada usuário terá então permissões de leitura, escrita e execução. Então é basicamente o RWX. O R ele é equivalente ao 2 na 2, que é 2 na 2 equivale a 4. O W equivale a um 2 na 1, ou seja, 2. E o execute, ou o X, equivale ao 2 na 0, que é equivalente a 1. Então, com base nesse RWX do usuário, um RWX para o grupo e um RWX para os outros, é possível determinar, então, quais são os níveis de permissão de cada um deles, tanto do usuário, quanto dentro de um grupo, quanto para os outros. E perceba, um usuário comum ele vai ser expresso através de um cifrão, enquanto que um super user será feito através, então, de uma hashtag, de um jogo da velha. Agora precisaremos decorar nas nossas almas alguns comandos terminais do Linux. Então, se digitarmos ls, o sistema irá listar o conteúdo do diretório. ls-l irá exibir detalhes ou permissões. ls-a exibe ocultos e ls-off vai mostrar então arquivos que estão abertos. Então, esses são os primeiros códigos terminais do Linux. ls, ls-l, ls-a e ls-off. Com relação ao código cp, ao comando cp, cp é copiar arquivo. cp-r ou -r é copiar pasta. O comando mv é para mover ou renomear o arquivo. E os comandos rm, rm-r, rmdir e mkdir vão estar relacionados então à exclusão. Perceba, rm serve para excluir arquivo, enquanto que rm-r serve para excluir um diretório. Lembra lá, o cp-r criava uma pasta, ou seja, um diretório. rm-r exclui esse diretório que você criou. Interessante. E o rmdir vai excluir um diretório vazio, enquanto que o mkdir ele vai criar um diretório. Então, mkdir é basicamente makedir, diretório. Interessante. O comando cd permite navegar entre diretórios. O comando pwd exibe o caminho do diretório atual de trabalho. O comando cat exibe o conteúdo textual do terminal inteiro. Então, tudo que tiver no texto, de texto no terminal será exibido. Conteúdo textual do terminal inteiro. É o comando cat. O comando v ou nano exibe o texto no terminal para navegar e modificar. Fica ali editável para ti. O comando chmod é possível mudar as permissões, que nada mais é do que esse gerenciamento de permissões, RWX, que estudamos anteriormente.
O comando chown, que é o chon, permite mudar o dono do arquivo. É o change on, basicamente deve ser isso, mudar o dono do arquivo. O comando touch permite mudar a data e a hora de acesso. Muito interessante. O comando find permite a busca pelo nome do arquivo ou pasta, enquanto que o comando grep permite a busca dentro do arquivo. Então, se você quer encontrar o arquivo pelo nome, você digita find, é o comando find que você usa. Se você quer buscar alguma informação dentro do arquivo, aí você vai utilizar o comando grep. O comando stder, ele permite então identificar a saída de erro padrão. É um std erro. Então, é uma saída de erro padrão. O comando tas permite empacotar. O comando gzip permite compactar. O comando nmap permite buscar vulnerabilidades na mesma rede. E o comando netstat permite a medição de estatísticas e informações. Continuando, o comando ps permite listar processos. O comando kill permite finalizar o processo. O comando uname permite informações do sistema operacional do kernel. O comando df permite informar então o espaço usado no disco rígido. O comando du é o uso de disco rígido. O comando wget permite então identificação de download e o comando top é para ver processos ou memória. Se nós digitarmos a barra sozinha, a barra única é o diretório raiz. Se digitarmos /dev, será o dispositivo periférico, ou seja, o hardware. /tmp são os arquivos temporários, /srv são serviços, /usr, que são programas e arquivos do usuário, que é basicamente o user, né? /user, mas é USR, não é user. /media, media é para ver a mídia removível. /mnt, montagem de sistemas de arquivos. /lib é a biblioteca do sistema. /root é o diretório pessoal do browser. E por fim, etc. Configuração global do sistema. Estes são alguns comandos terminais relevantes com relação ao Linux. Decore-os na sua alma. Agora estudaremos um pouco de algumas informações com relação ao Android. O Android nada mais é do que um derivado do Linux para Open Handset Alliance. E temos o ACK, que nada mais é do que o Android Common Kernel. Um comando no Android é o /boot, por exemplo. Ele faz um rundisk da área de memória para armazenamento temporário para inicialização. Então, dá um /boot, inicializa o sistema Android. /system vai informar, então, arquivos do sistema operacional e interface de usuários e aplicativos. /recovery realizará um backup. /data informará os dados do usuário. E o /cache são os dados temporários. O que raios é uma APK? Como que ela funciona? Do que ela se alimenta? A APK, então, basicamente ela faz. Cada aplicativo irá residir dentro de um próprio sandbox de segurança. A APK nada mais é do que um sistema multiusuário. Cada aplicativo é um usuário diferente para o sistema. Então, através da APK, será fornecido um ID específico de usuário para cada aplicativo. A APK define permissões por ID específico. Cada processo tem a sua própria máquina virtual. O código é isolado de outras aplicações, de outros aplicativos. E o princípio de privilégio mínimo é realizado para o funcionamento. Então, na APK, o princípio de privilégio mínimo ele é a base do funcionamento da APK. E quais são os elementos de apps? São atividades, serviços, broadcast receivers, provedora de conteúdo ou arquivo manifesto. Atividades, então, são as interfaces de usuário. Serviços seriam necessários para a navegação. Broadcast receivers são aplicativos que envia para o sistema. São aplicações enviadas para o sistema. A provedora de conteúdo, basicamente, gerencia informações compartilhadas. E o arquivo manifesto são informações vinculadas às permissões concedidas.
E essas são as informações, então, genéricas com relação ao Android e principalmente a questão da APK. Por fim, apenas uma pincelada com relação ao iOS. O iOS é um sistema operacional da Apple Apps Store. E essa é a primeira diferença. No Android nós temos a Play Store. No iOS nós temos a Apple Apps Store. Então a App Store é da Apple e a Play Store é do Android. Ainda, o kernel do iOS é um XNU, que significa It's Not Unix. Só para fazer uma brincadeirinha, porque o Linux é derivado do Unix, enquanto que o iOS está dizendo que não é um Unix, é um XNU. As camadas, então, do iOS são a camada Core do sistema operacional, é a mais baixa. Nela estará contida o kernel. Nós temos uma camada de Core Service, que são a camada do sistema, onde estarão presentes os frameworks. Nós temos uma camada de Media, que é onde teremos as mídias e as imagens. E, por fim, a camada Cocoa Touch, que permite a interação de toque. E essas são as informações, então, pertinentes ao sistema iOS, ao sistema Android, aos comandos do Linux, de forma geral, informações com relação ao Linux, informações com relação ao Windows e as formas de backup. Boa sorte!